Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra e vamos dar início à nossa aula de hoje, onde eu vou falar sobre a EFD Contribuições, mais especificamente sobre as multas pelo atraso na entrega e multas por a não apresentação do arquivo dentro da conformidade legal, tá? Então, seja muito bem-vindo. Esse é mais um conteúdo aqui do nosso canal do YouTube, que sempre a gente vem alimentando com conteúdos técnicos. Estamos sempre produzindo novas aulas, lives todas as semanas, para que você, profissional da área fiscal, profissional que trabalha com contabilidade, esteja sempre atualizado, tá? Bom, em 2020, as nossas aulas e as nossas lives, elas terão temáticas cada vez mais técnicas, com o objetivo de aprofundar os nossos estudos a respeito desses assuntos da área fiscal que são do interesse dos profissionais que militam na prática e que têm atuação diária dentro da área fiscal, que tem ali seus desafios e as suas dificuldades. E é por conta disso que nós estamos aqui mais uma vez para discutir um assunto técnico como a EFD Contribuições, tá? Pois bem, antes da gente falar sobre as multas, eu vou fazer um breve preâmbulo, uma breve introdução a respeito da EFD Contribuições. A escrituração fiscal digital das contribuições, ela foi instituída pela Instrução Normativa 1252 de 2012, conforme vocês estão vendo aí na tela. Ela é de março de 2012, tá? Foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de março de 2012, tá? O que é que acontece? Antes de nós termos a criação da EFD Contribuições, nós tínhamos a Instrução Normativa 1052, que falava sobre a EFD PIS e COFINS. O fisco ele iria criar uma escrituração fiscal digital que focasse na apresentação das informações relacionadas à apuração das contribuições para PIS e COFINS. Porém, com a criação da CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, foi então alterada essa instrução normativa e alterada essa escrituração fiscal digital para que nós passássemos a ter a EFD Contribuições. Então, a Instrução Normativa 1252, ela dispõe sobre a escrituração fiscal digital da contribuição para PIS, COFINS e da contribuição previdenciária sobre a receita, tá? Essa instrução normativa, ela passou por algumas alterações ao longo do tempo. A Instrução Normativa 1252 foi alterada pela Instrução Normativa 1280, também de 2012. Posteriormente, pela 1305 de 2012. Em 2013, pela 1387. E só voltou a ter uma alteração em 2019 pela Instrução Normativa 1874, tá? Então, a Instrução Normativa, ela dispõe, ela regulamenta a escrituração das contribuições, a EFD Contribuições, tá? E ela apresenta ali as suas regras, tá? As EFD Contribuições é emitida de forma eletrônica, deve ser assinada por certificado digital, deve ser transmitida ao ambiente do SPED, conforme o SPED foi instituído pelo Decreto 6.022, e ela traz ali as suas regras de obrigatoriedade, tá? E a dispensa, tá? Muitas pessoas já sabem, mas a EFD Contribuições começou em janeiro de 2012 para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e em 1º de janeiro de 2013 para as pessoas jurídicas do lucro presumido ou arbitrado. Antigamente seria 2012, né? Mas ainda em 2012 a Instrução Normativa 1280, que alterou a 1252, alterou esse prazo para 2013. E aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa importante que é com relação ao prazo da EFD Contribuições, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu descer aqui para a parte que vai falar do prazo para a gente discutir, porque a gente vai falar sobre multa, então a gente precisa entender do prazo, tá? Então é o seguinte, ó. Da forma e prazo de apresentação, que é o capítulo 3 da Instrução Normativa 1252. O artigo 6º diz o seguinte, ó. A EFD Contribuições deverá ser submetida a um programa gerador de escrituração. Antigamente, todos os programas do SPED eles eram chamados de PVA, Programas Validadores e Assinadores. Depois, já em 2019, esse programa ele sofreu uma mudança e ele foi alterada a sua nomenclatura para PGE, Programa Gerador de Escrituração, tá? Porque
agora, desde 2012, é possível fazer a edição de todos os campos no momento de se fazer a escrituração. Como já era possível fazer essa edição, mas o programa ele tinha uma premissa de servir apenas para validar e assinar, então foi alterado para PGE. Então hoje o PGE, o Programa Gerador de Escrituração, ele tem como objetivos, tá? A criação e a edição de uma escrituração, a importação, a assinatura digital, a visualização da escrituração, a transmissão para o SPED e a recuperação do recibo de transmissão. Aqui no artigo 7º, a gente tem uma coisa importante que é com relação ao prazo, tá? Diz o seguinte: a EFD Contribuições, ela será transmitida mensalmente ao SPED até o 10º dia útil do segundo mês subsequente a que se refira à escrituração, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. Ou seja, qual que é o prazo para envio da FD Contribuições? O 10º dia útil do segundo mês subsequente. Ou seja, imagine que nós estamos falando da FD Contribuições de janeiro. O segundo mês subsequente é fevereiro, março. Março é o segundo mês subsequente. Então, até o 10º dia útil do mês de março, a gente tem o prazo para envio da EFD Contribuições, tá? E o parágrafo único do artigo 7º diz o seguinte, ó: um prazo para entrega da FD Contribuições será encerrado às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília, do dia fixado para a entrega da escrituração. Ou seja, no 10º dia útil do segundo mês subsequente, você tem até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos para fazer o envio dessa escrituração. Se você entrar aqui no site da Receita Federal, tá? Eu entrei aqui no site da Receita Federal e se você for lá em agenda tributária, se a gente for olhar aqui a agenda de janeiro de 2020, você vai ver que a gente tem algumas datas aqui específicas, tá? Se você for olhar aqui o que é que ele tem dizendo com relação aos envios, ela tem dizendo aqui, por exemplo, que no dia 10 de janeiro de 2020 tem que se pagar o DARF de IPI sobre cigarros, o DARF de imposto de renda retido. E aí ele tem lá todas as obrigações, né, entregas de demonstrativos. E no caso de janeiro, nós temos até o dia 15, que é o 10º dia útil do segundo mês subsequente da FD Contribuições de novembro, para fazer o envio da FD Contribuições conforme o que está disposto lá na Instrução Normativa 1252. Então, olha só, a gente acabou de ler na Instrução Normativa 1252 que o prazo de envio da FD Contribuições é o 10º dia útil do segundo mês subsequente. E aí eu vim aqui no site da Receita Federal, na nossa agenda tributária do mês de janeiro, e lá na parte de declarações, demonstrativos e documentos de interesse principal das pessoas jurídicas, a gente encontra aqui que no dia 15, data de apresentação dia 15, a gente tem que enviar a FD Contribuições com a competência novembro, ou seja, competência novembro, segundo mês, dezembro, janeiro, 10º dia útil, dia 15, certo? Assim como também é no dia 15 o envio da FD Reinf. Beleza, a gente entendeu claramente como é que é o prazo de apresentação da FD Contribuições, 10º dia útil do segundo mês subsequente. Agora, a gente pode vir aqui falar sobre multas pelo atraso na entrega, tá? Eu estou aqui, pessoal, no Guia Prático da FD Contribuições, tá? Esse é o Guia Prático da FD Contribuições, essa versão do dia 16 de 12 de 2019, que é a última versão que a gente tem disponível, e ele tem uma seção, eu pesquisei aqui por multa, eu pesquisei aqui no menu por multa, tá? Ele já diz aqui que entre as principais alterações dessa versão, ele vai falar um pouco sobre
a multa por atraso na entrega, tá? Um complemento das informações sobre a multa por atraso na entrega da escrituração. E eu pesquisei aqui por multa e ele tem uma seção inteira falando sobre multas pelo atraso na entrega das escriturações, certo? Então vamos lá falar um pouco sobre isso. Na live que eu fiz essa semana, eu até já mencionei um pouco sobre a multa por atraso na entrega e agora a gente vai aprofundar no estudo dessa questão, tá? O que é que acontece? A Lei 13.670 de 2018, ela trouxe uma nova redação aos artigos 11 e 12 da Lei 8.218 de 1991. Essa Lei 8.218 de 1991, ela dispõe sobre a utilização de sistemas eletrônicos para que você faça registros de escriturações de livros ou emissões de documentos fiscais e contábeis, tá? Olha só, desde quando as escriturações fiscais elas passaram para o seu formato informatizado, para quando as pessoas jurídicas passaram a usar softwares, sistemas para fazer a emissão de uma nota fiscal eletrônica, para fazer a escrituração de um livro fiscal, que essas escriturações que utilizavam um sistema eletrônico de processamento de dados atendiam a regras pré-determinadas. Como vocês podem ver, a legislação, né, que é essa lei de 1991, faz bastante tempo, ela já tratava sobre a utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros, elaborar documentos de natureza contábil e fiscal, porque você precisaria manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e os seus sistemas, os sistemas que você usava para fazer aquelas escriturações. Só que essa lei ela era de 1991, aonde naquele tempo, por mais que você usasse um sistema eletrônico de processamento de dados para fazer a sua escrituração, você fazia ali a sua escrituração fiscal, mas você imprimia o livro e você apenas precisava manter um arquivo digital. Poderia ser no formato MANAD, poderia ser no formato Sintegra, que algumas unidades da Secretaria da Fazenda já exigiam, ou em layout específico estabelecido por lei, para atender uma fiscalização quando ela chegasse lhe exigindo esses documentos e esses sistemas, esses arquivos digitais. Porém, a lei de 2018, a lei 13.670, ela alterou exatamente as disposições do que dizem respeito às penalidades. Exatamente porque a gente tinha novos procedimentos operacionais, a gente passou a ter escriturações sendo feitas, sendo geradas por meio digital, e era necessária uma atualização. Então, a Lei 13.670 de 2018 trouxe essa atualização dessa legislação de 1991, tá? E ela basicamente dividiu as penalidades em 3 tipos distintos, tá? Vamos lá, vou explicar cada um deles. A primeira previsão de penalidade, que é uma penalidade de 0,5%, ou seja, 0,5% do valor da receita bruta, ela será aplicável quando a escrituração não atender aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. Então imagine o seguinte, imagine que você está passando por uma fiscalização e aí o fiscal te exigiu os teus arquivos, obedecendo o layout da FD Contribuições, mas você entrega um arquivo que não atende aos requisitos exigidos pela legislação. Então você está sujeito a uma penalidade de 0,5% do valor da receita bruta pelo fato dos teus arquivos não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros, tá? Então essa é a primeira penalidade. Então vamos lá, vou fazer aqui um cálculo para tentar ilustrar para vocês como é que se dariam essas penalidades, tá bem? Vamos lá. Da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos para apresentação. Então vamos supor que um fiscal foi lá para fiscalizar o teu ano de 2019. Vou só aumentar aqui o tamanho dessa fonte. O fiscal foi lá fiscalizar o teu ano de 2019
e a tua receita bruta no ano calendário de 2019 foi de 5 milhões. 5 milhões. E o fiscal solicitou lá a apresentação dos teus arquivos da FD Contribuições e você não conseguiu gerar os arquivos no layout exigido pela FD Contribuições no momento que o fiscal chegou para fazer a fiscalização. Então, você está sujeito a uma penalidade de 0,5% dessa tua receita bruta, ou seja, uma penalidade de R$25 mil. Essa é a penalidade que você está sujeita no caso de uma receita bruta de 5 milhões. E isso pode ser para um mês calendário, isso pode ser para um ano calendário, como eu apresentei aqui, tá? Mas você também pode estar sujeito a uma multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, sempre limitado a 1% do valor da receita bruta no período, quando você omitir arquivos, omitir informações ou prestar informações incorretas referente aos registros ou respectivos arquivos. Então vamos lá, vou até alterar aqui. Imagine agora que a gente está falando do mês de janeiro de 2019, tá? Janeiro de 2019, você teve uma receita bruta de R$1 milhão. 1% dessa tua receita bruta, ela vai ser R$10 mil. Então imagine aí que você esqueceu de escriturar uma nota fiscal no valor de R$500 mil. Esqueci de escriturar uma nota fiscal. Então, em tese, eu estaria sujeito a uma penalidade de 5% sobre o valor da receita do documento que eu esqueci de escriturar, né? Então, vamos lá ver o que é que diz aqui, ó. Multa de 5%, multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente. Ou seja, eu esqueci de escriturar uma nota fiscal de R$500 mil. Só um exemplo, esqueci de escriturar essa nota. 5% do valor dessa nota dá R$25 mil. No entanto, essa multa ela é limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração. Ou seja, por mais que 5% dos 500 mil da nota que eu esqueci de escriturar dê R$25 mil, eu só posso pagar de multa até R$10 mil, tá? É o limitador, eu só posso pagar até R$10 mil porque corresponde a 1% da minha receita bruta, tá? 1% da minha receita bruta é R$10 mil, então eu tenho esse limitador, eu não vou pagar de multa mais do que isso por uma operação que eu omiti ou por alguma informação que tenha de erro dentro da minha escrituração, tá? Isso é bom, né, pessoal? Porque imagina aí uma empresa que, por engano, enviou diversas informações erradas, ela tem um limitador ali, nesse caso, uma receita bruta no mês de 1 milhão, ela tem um limitador de R$10 mil para essas operações que ela omitiu, porque senão, imagine se ela fosse pagar só 5% sobre cada dessas operações, então ela poderia chegar a cada operação a R$25 mil de multa, então seria um valor ali bem exorbitante, tá? E nós temos também uma multa equivalente a 0,02%, ou seja, 0,02 por dia de atraso, calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica que se refere à escrituração e limitado também a 1% dessa receita bruta para aqueles que não cumprirem um prazo para a apresentação dos respectivos arquivos. Então eu vou botar aqui como exemplo, tá? Novembro de 2019, que a gente viu que o prazo de apresentação é o dia 15 de janeiro de 2020. Então nós temos 15 de janeiro de 2020 como prazo. Só que imagina aí que eu não enviei no dia 15, não enviei no dia 16, não enviei no dia 17, não enviei no dia 18, não enviei no dia 19, não enviei no dia 20. Fui enviar lá no dia 21. Ou seja, eu estava com 6 dias de atraso. 6 dias de atraso. Como é que eu vou calcular a multa? A multa vai ser 0,02% vezes a quantidade de dias de atraso, ou seja, 0,12%, e esse 0,12% aplicável em cima da receita bruta, 0,12%. Então eu tenho uma multa de R$ 1.200, R$ 1.200 pelos 6 dias de atraso.
Lembrando que essa multa ela tem um limite de chegar até 1% da receita bruta, ou seja, o máximo que essa multa por atraso pode chegar é a R$ 10.000. Então essa multa por atraso não pode passar de R$ 10.000. Nesse caso, os 6 dias de atraso deu R$ 1.200. Vamos supor que fossem 15 dias de atraso. 15 dias de atraso daria R$ 300.000 de multa. Não. Tá certo mesmo. Então, se a gente fosse seguir as R$ 3.000, perdão, daria R$ 3.000 de multa. Perdão, pessoal. Então, 15 dias de atraso. Imagine aí 150 dias de atraso. 150 dias de atraso daria 3% da receita bruta. 3% daria R$ 30.000. Só que se eu tiver com 150 dias de atraso, eu não vou pagar R$ 30.000, eu vou pagar R$ 10.000, porque essa multa ela é 0,02% por dia de atraso, mas ela tem uma limitação de 1% do valor da receita bruta do período, tá? Então, por mais que eu esteja com 150 dias de atraso, o que daria 3% sobre o valor da receita bruta, que é 0,2% vezes 30, tá aqui o cálculo que a gente fez, ó, 0,02% vezes os 150 dias, que daria o equivalente a 3%, e daria uma multa de R$ 30.000, a gente não vai pagar os R$ 30.000, a gente vai pagar a multa de R$ 10.000, que é limitada a 1% da receita bruta, tá? E aí continua falando sobre a partir da vigência da nova lei de 2018, as empresas elas estão se sujeitando a essas penalidades, tá? O código para recolhimento do DARF de maneira espontânea pelo atraso é o 2203, tá? Então você pode, por exemplo, já ciente de que tem que pagar uma multa, você pode gerar um DARF no código 2203 e já promover o pagamento e o recolhimento. E lembrando que desde janeiro de 2020, essa multa por atraso da entrega da FD Contribuições, ela já está sendo calculada, gerada e o contribuinte já está sendo cientificado no momento da transmissão fora do prazo. Ou seja, eu estou lá enviando, conforme foi esse exemplo aqui, com 6 dias de atraso no dia 21 de janeiro de 2020. Então, no momento que eu for fazer a transmissão fora do prazo, o próprio PGE, né, o próprio Programa Gerador da Escrituração, ele já vai calcular, gerar e eu vou ser cientificado dessa multa, assim como acontece, por exemplo, na DCTF, no momento da transmissão dessa escrituração. Beleza? Então, o arquivo digital ele pode ser assinado com certificado digital A1. É importante também destacar o seguinte, ó, que eu sempre falo nas minhas aulas, tá? As informações elas devem ser prestadas sobre o enfoque do informante, tá? Então, quem está enviando a escrituração deve informar os seus dados sobre o seu enfoque, não interessa ali qual foi as informações que os meus fornecedores utilizaram, interessa o que é para mim, tá? E aqui eu também quero chamar a atenção para esse parágrafo aqui no manual, ó, porque muita gente me pergunta isso, muita gente tem dúvida e eu queria deixar isso muito claro, tá? Ainda que dentro do guia prático determinados registros ou campos eles não contenham regras específicas de validação de conteúdo para fins de obrigatoriedade, ou seja, por mais que não seja obrigatório para fins de PVA, de que não vai dar um erro no PVA se você não preencher determinado campo, se essa informação existir, tá? Se a informação ela existir, ela deve ser prestada, tá? A ausência dessa obrigatoriedade, ela não traz ali uma dispensa do envio dessa informação. Como regra geral, se existir a informação relativa a documentos ou operações geradoras de receitas ou de créditos, o contribuinte está obrigado a prestá-la. Então imagine aí que você tem uma nota fiscal de entrada que tem crédito de PIS e COFINS, mas tem lá um campo dentro dessa nota, posso até pegar aqui um registro para a gente dar uma olhada.
pegar aqui um C100 para a gente dar uma olhada. Imagine que você está escriturando uma nota fiscal que pode ser uma nota fiscal eletrônica, uma nota fiscal avulsa, e tem lá dentro dessa nota fiscal, por exemplo, como não obrigatório, a chave de acesso. Imagine que a chave de acesso da nota fiscal eletrônica aqui está como não obrigatório. Ou seja, não vai dar erro no PVA se você não preencher. Por que não vai dar erro no PVA se você não preencher? Porque nem todos os modelos de documentos fiscais têm chave de acesso. Imagine uma nota fiscal de produtor, ela não tem chave de acesso. Então, ele botou como não obrigatório. Porém, se você está escriturando uma nota fiscal eletrônica, uma nota fiscal de consumidor eletrônica, ela vai ter chave de acesso. Então, você deixar de preencher essa chave de acesso em um documento onde exista a chave de acesso, isso é um erro, isso pode incorrer naquelas penalidades que eu mencionei anteriormente. Beleza, pessoal? Então é isso. Fica aqui encerrada o conteúdo dessa nossa aula sobre penalidades da FD Contribuições, tá? Não deixe de deixar sua dúvida aqui embaixo. Nós estamos com um projeto, que é o Projeto 300, onde eu estou respondendo dúvidas técnicas enviadas por vocês relacionadas a assuntos sobre o SPED, sobre Simples Nacional, ICMS, PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social e a reforma tributária. Então a sua dúvida ela pode vir a se tornar um vídeo, tá? Onde eu vou esclarecer essa sua questão. Então não deixe de deixar sua dúvida aqui nos comentários e também não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar e divulgar o nosso canal com seus colegas de trabalho, de faculdade, porque, como você tem visto, a gente está aqui comprometido em gerar muitos conteúdos para vocês que nos acompanham, beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram e até mais.